A história da humanidade demonstra que as sociedades precisam dos seus heróis e dos seus mitos. E no Brasil, claro, não é diferente. Até porque, com características macunaímicas como a nossa, isto é muito mais cabível. Nesse instante, nós temos o novo mito da sociedade brasileira. Chama-se Joaquim Barbosa, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ao longo da história, apesar do desgaste dos poderes legislativo, executivo e judiciário, o judiciário sempre se manteve numa posição ainda privilegiada em relação aos outros dois. E agora, forçoso é admitir que, pelo menos no senso comum, essa imagem está ainda muito mais positiva no consciente coletivo. Isto, obviamente, em função da posição do presidente do Supremo sobre o mensalão. Pois bem, na semana que passou, ficou encerrado o prazo para que os réus condenados no mensalão apresentassem o que se chama na linguagem jurídica de embargos infringentes. Traduzindo, significa dizer a segunda instância para estes, já que tinha-se uma concepção de que, por ser foro privilegiado, eles não teriam direito à segunda instância. E estão tendo, é assim que entendem pelo menos parte dos juristas brasileiros. É para discutirmos a posição do ministro Joaquim Barbosa ante as causas que ele tem patrocinado junto ao Supremo Tribunal Federal, bem como o próprio mensalão, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para discutirmos sobre estes assuntos, nós trouxemos hoje os nossos convidados mais indicados para a discussão. O professor Dr. Roberto Martins Rodrigues, que sempre nos ajuda aqui a refletir sobre os temas aqui colocados. O também professor Jorge Hélio, membro do Conselho Nacional de Justiça, que é uma das criações nessa década para que resgatasse um pouco da imagem do Poder Judiciário, tão desgastada, apesar de ainda positiva. O também professor Cândido Albuquerque, do Conselho Federal da OAB, e que também dispensa maiores apresentações em função de ser por demais conhecido como colaborador aqui deste programa. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você assinante apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos professores Roberto Martins Rodrigues, Cândido Albuquerque e Jorge Hélio, e eu quero iniciar o programa com o tema objeto do editorial de abertura, que é sobre a posição do ministro Joaquim Barbosa hoje, que para alguns tem resgatado a imagem do Poder Judiciário, que ainda que positiva em relação aos outros poderes, mas andava muito desgastado. E para outros, nem tanto, porque pesa sobre o ministro Joaquim Barbosa, e eu sou daqueles que comunga com esse pensamento, que o ministro também tem se feito muito arrogante, muito absolutista, muito senhor da verdade, quando coloca as coisas, tem inclusive dado o que a gente chama de pito público em juízes, presidentes de conselhos, de associações dos magistrados. Há 3 semanas ele protagonizou, inclusive, uma cena pela rede de televisão no Brasil inteiro, foi extremamente grosseira, para dizer o mínimo, com a associação, quando discutia e colocava a posição dele contra a criação dos tribunais regionais, né?
Ceará, Piauí e Maranhão, só para citar esses três, e Rio Grande do Norte, quando precisam de qualquer coisa junto à Justiça Federal, recorrem a Recife, onde está a 5ª região, se não me engano. Né? A 7ª região. Não é a sede. A sede. Então, foi aprovado pelo Congresso Nacional, leia-se pelo Senado, uma emenda permitindo, portanto, que se instaurasse os novos tribunais regionais. E o ministro taxou de cabide de emprego para advogados e outras tantas. Eu queria, então, já que eu estou aqui diante de um membro do Conselho Nacional de Justiça e de um membro do Conselho Federal da OAB, eu queria, portanto, saber qual a opinião dos dois. Depois eu vou ouvir a nossa voz ponderada do professor Roberto Martins Rodrigues sobre isso. Doutor Cândido Albuquerque, qual é a sua posição como membro do Conselho Federal sobre essa questão? Bom, eu com relação a Joaquim Barbosa, eu queria dividir aqui em 2 momentos. Uma questão é a postura pessoal do ministro Joaquim Barbosa. Ele, às vezes, é grosseiro de fato. A maneira como ele veicula o pensamento dele, às vezes, se identifica claramente o exagero, podia ser muito mais educado no trato, e ele não é, ele é ríspido, como foi com aquele jornalista, se eu não me engano, da Folha de São Paulo. Do Estadão. Do Estadão, que ele mandou ciscar o lixo, uma coisa assim. Chafurdar no lixo. Chafurdar no lixo, pronto. Felipe Recondo do Estadão. Pronto. Então, ele peca nesse aspecto. Ou seja, o trato pessoal com ele é difícil, como tem sido, aliás, no CNJ. Ele, quando ele é enfrentado, quando ele é contrariado, ele vai aos limites da grosseria com muita facilidade. Entretanto, ele tem uma postura séria, ele tem uma postura inflexível diante de alguns privilégios, de alguns comportamentos que precisavam mesmo ser discutidos, inclusive no momento em que está se fazendo uma nova lei orgânica da magistratura. A presença dele como presidente do Supremo está fazendo com que muitos privilégios existentes hoje na lei orgânica da magistratura sejam... Hoje nem se discute alguns privilégios, serão eliminados. Agora, ele tem a maneira como ele aborda, por exemplo, a criação dos tribunais. É óbvio, aí você falou no Maranhão, Piauí e Ceará. O Maranhão é da 1ª região. Quem precisa de alguma coisa na Justiça Federal de 2ª instância no Maranhão tem que ir a Brasília, que é muito mais longe. Mas no Acre também tem que ir. É preciso ou criar um tribunal para o Amazonas, ou pelo menos turmas descentralizadas lá. Mas eu acho que comporta um tribunal mesmo. Tem que criar tribunal. Agora, o que ele pode combater é se há excesso em algumas construções, que não permitam esse excesso, que não se permitam esses excessos, mas a criação do tribunal, sim. Com relação às associações, eu tenho um assunto a ser colocado com relação às associações. Vocês se lembram que as associações, a Associação dos Juízes Federais, ela foi extremamente vibrante na questão da ficha suja. Você lembra que os políticos da ficha suja, ela encabeçou, ela foi a favor. Mas essa mesma associação quis impedir que o CNJ julgasse os juízes. Quer dizer, vale a ficha suja só para os políticos, para a magistratura não? Então, o Joaquim fez lá. Se ele fosse mais moderado no linguajar, na maneira de controlar, eu acho que ele estaria bem. Bom, quer dizer que no mérito você eu acho que ele concorda está com ele. Está bem. Deixa eu ouvir, então, o doutor Jorge Hélio, que é membro do Conselho Nacional da Magistratura, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que tem, inclusive, essa missão de fiscalizar, do ponto de vista externo, vamos chamar assim, controlar o Poder Judiciário. Qual é a percepção da imagem do ministro Joaquim Barbosa diante dessas posições dele no CNJ, professor Jorge Hélio? De um homem extremamente sério, de um homem extremamente duro, de um homem de difícil acesso, mas de um homem de uma franqueza muito sincera, se me permite a redundância, de uma franqueza muito visceral. O ministro Joaquim tem uma postura, e isso no Supremo Tribunal Federal já foi demonstrado, de pouca concessão. E conviver é conceder. Conviver é partilhar. Conviver é habitar propondo e aceitar o que se vem impondo e reagir diante disso. Então, é muito complexo.
E no colegiado do Supremo Tribunal Federal, ainda como mero membro, se é que eu posso chamar o ministro do Supremo de mero membro, ele já tinha, não é, tido essas atitudes, esses comportamentos bastante rígidos em relação a certos ponto, assuntos. viu, Rogério, do Marco Aurélio antever uma administração complicada quando ele assumisse a presidência. Ele chegou a declarar isso, Marco Aurélio. Ele assume, então, a presidência do Supremo Tribunal Federal, o que significa ser automaticamente presidente do Conselho Nacional de Justiça, e chega ao Conselho Nacional de Justiça, como todo presidente do Supremo Tribunal Federal, dando uma prioridade número 2 ao CNJ. Porque a agenda é muito... né? Aliás, é uma coisa que eu estou escrevendo agora, um pouco sobre o assunto, de conhecimento de cátedra, quase 4 anos de mandato, terminando meu segundo mandato e último lá no CNJ. Eu tenho visto, Arnaldo, Roberto, Cândido, eu tenho visto que como todo tem suas defeituações e precisa com o tempo ser reformulado, para ser atualizado, para ser melhorado, eu vejo um problema genético no CNJ, que pouca gente tem observado. O presidente do Supremo não pode ser o presidente do CNJ. Eu tenho pensado numa solução para isso, mas não me parece ter cabimento o presidente do Supremo ser o presidente do CNJ. Há no CNJ uma expectativa da agenda do Supremo e do presidente do Supremo para o CNJ formular a sua. Quando um órgão com a envergadura de cúpula, que foi concebido para controlar administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Judiciário, menos o Supremo, segundo o próprio Supremo, na Constituição não está isso, mas segundo o próprio Supremo, menos o Supremo. É uma tarefa muito grande, muito grave. Agora, com relação a essa tônica do ministro, essa tônica dele é em todo o campo, é no trato pessoal, ele é assim mesmo, percebe-se claramente que ele é assim, ele tem esse tom que esbarra, na opinião de qualquer interlocutor médio, para o autoritarismo. Ele é uma pessoa muito incisiva naquilo que pensa, tem dificuldade, por exemplo, em refluir de pensamentos, porque ele os formula de maneira muito, me parece, já muito processuada, muito processual, e, portanto, traz a opinião já, digamos, pronta. Para nós no CNJ está sendo mais um choque de gestão, né? O ministro Gilmar, eu deverei ser o único brasileiro, por muitos anos, a ser presidido por 5 ministros supremos. Eu fui presidido pelo ministro Gilmar, tem um perfil de gestor empreendedor. Passa para o ministro César Peluso, querendo que o CNJ seja enquadrado como órgão que garanta a autonomia do Poder Judiciário e defende bastante os tribunais. Ou seja, o Peluso queria desfigurar o CNJ. Na minha avaliação, o Peluso queria desfigurar, porque ele era extremamente conservador e ele achava que o CNJ não devia nem existir. Então, o Peluso, a visão dele era essa. Na realidade, ele, quando foi relator do Supremo de uma ação direta de inconstitucionalidade a 3367, questionando o Conselho Nacional de Justiça, Cândido, é muito interessante o telespectador saber disso, também pouca gente tem atentado para isso, ele tem um voto magistral pela constitucionalidade do CNJ. Eu tenho a impressão, ele chegou a nos dizer isso, não me lembro se publicamente ou se em reunião fechada, reservada no CNJ, eu tenho a impressão de que ele se arrependeu daquele voto. Ele viu o CNJ avançando muito além do que ele imaginava para um órgão de controle. Ele achava que o órgão devia mais contribuir com a magistratura, fornecendo estatísticas. Mas sem criticá-lo. Sem aprofundar sua medula. Sem a competência, que depois lhe foi dada, lhe foi reconhecida. Sem limitar ele sua autonomia. queria o CNJ como faz de contas. E contra o voto não dele. reclamem mais não do teu CNJ. E contra o voto dele. Depois veio o ministro Carlos Aires Brito, um humanista, que traz toda uma novidade retórica, poética, humanista, civilizatória ao CNJ. Mas uma gestão de 9 meses, em que pouco pode fazer, a não ser trazer certas coisas simbólicas. Foi na gestão dele, por exemplo, que eu pedi e ele accedeu, só um homem como Carlos Brito faria isso, tirar aquele cancelo que separa a assistência do plenário, dos conselheiros, que para mim é um símbolo civilizatório de fim do apartheid. É uma coisa sobre a qual, inclusive,
eu tenho um interesse muito grande. Porque é uma coisa que aproxima as pessoas. O Supremo já é quebra, assim. E o quebra, Supremo- o Supremo não, já é e assim. quebra aquela coisa da soberania versus autonomia. Todos somos autônomos com limitações de liberdades. Depois vem o ministro, desculpe só um instante, somente para completar o raciocínio, mil perdões. Depois vem o ministro, agora o ministro Joaquim Barbosa. E ele impõe esse ritmo republicano. Tenho a impressão de que ele tem a seguinte leitura, é que o discurso republicano não basta se ele não vier com uma tônica retórica extremamente ácida. E acho que ele também faz não isso fez exatamente para o gerar Jorge, isso. o Roberto. E o ministro Lewandowski, que teve agora o seu momento de interinidade. Nós Vamos temos com o professor nós Roberto. só vamos aqui. Ele não abriu concessões, mas tinha concessão demais no Brasil. No poder público, de uma maneira Não, geral, eu não brasileira, estou- eu não- se dá muita concessão. Não, E Cândido, ele Cândido, cortou isso. para que não fique, desculpe, Roberto, desculpe, só para não ficar imaginando, ninguém imaginando aqui, que eu estou defendendo ou acusando. Eu fiz uma análise de como, pergunta que o Arnaldo me fez, foi como o CNJ enxerga. Como um presidente duro, de pouca concessão, de dificuldade de acesso. Mas isso Eu é tô bom, dizendo eu isso. acho que vai chamar Não, para eu o não meio. estou dizendo que é ruim. Não, mas eu estou fazendo a avaliação de que é sem boa. dúvida, Independente da Entendi, sua, eu estou fazendo entendi. a minha. Não, É boa. Eu entendi. Eu acho que é bom. Eu não disse que é ruim, não. Eu nem sei se é ruim, Professor na verdade. Roberto, professor Roberto, eu queria chamar Exatamente. aqui a discussão na seguinte perspectiva. Pelo que entendi das palavras do professor Jorge, o CNJ, que foi criado como controle externo do Poder Judiciário, não pode controlar o Supremo. E o CNJ está submetido a uma agenda que é do Supremo e não do CNJ. Portanto, sofre aí uma hierarquia, né? Para o professor Jorge Hélio, isso é mau. O que eu coloco agora para o professor Roberto Martins Rodrigues é a seguinte perspectiva. O ministro Joaquim Barbosa, nesse instante, presta um bom serviço para o Poder Judiciário e para a sociedade brasileira, mesmo com todos esses viés de arrogância, de absolutismo, de prepotência, aqui mencionado tanto pelo Cândido como pelo Jorge Hélio? Eu acho que é muito pouco, em questão de tempo, para se fazer uma avaliação definitiva da gestão do ministro Joaquim Barbosa à frente da presidência de dois órgãos realmente importantes, o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça. Agora, uma coisa é você ser duro do ponto de vista de probidade, de condução dos negócios públicos, e outra é você ser mal educado. A mim me dá a impressão, o ministro Joaquim Barbosa, que ele é uma pessoa complexada. Ele ficou profundamente irritado porque saíram fotos dele com a namorada passeando em alguns estados do sul do Brasil, como a Serra Gaúcha, parece, etc. Então, isso aí é uma coisa da vida privada dele, não devia, ele não precisava se irritar, porque apesar de homem público, ele tem a vida particular dele. E, apesar de ser particular, ele é um homem público. Então, o que ele fizer na vida particular reflete, nem que ele não queira. O estilo dele não é compatível com o estilo que deveria ser o do presidente de um órgão supremo. Não é. Ninguém está discutindo a seriedade dele, a orientação que ele dá à sua gestão, de desejar que as coisas da probidade prevaleçam. Ninguém pode ser contra isso. Mas eu acho que há alguns exageros, algumas demasias, mesmo na questão desse mar de corrupção que se refere todo dia à mídia, da parte do Joaquim Barbosa e do próprio Supremo Tribunal. Há muita vontade de aparecer, de exteriorizar coisas. E eu acho que não é por aí. Aquela frase infeliz dele, do advogado, do juiz em conluio com os advogados, isso é uma meia-verdade, porque há advogados desonestos que realmente agem dessa maneira, como há também juízes, como há em qualquer segmento. Mas você não acha social. que foi contra esses que ele bateu, Roberto? Não é, Existe. mas Tem ele... advogados que a gente Não, mas sabe ele tem que- precisam, é um número pequeno, Mas ele tem- faz um estrago muito grande. Mas ele tem que- vive irmanado com o juiz, Mas- tendo facilidades indevidas. mas- Eu, inclusive, vou presidir uma comissão no Conselho Federal da OAB para estabelecer limites com relação a isso. Não, eu estou com mas- essa responsabilidade, Mas eu que é não sou. dificílima. Veja bem. E ela é preocupante, porque a gente sabe de determinados advogados aí que precisam,
com relações complicadíssimas com o magistrado. Mas eu não sou. Precisamos combater. Eu não sou a favor disso, mas eu sou a favor que especifique e promova o processo devido. Essa generalização está errada, porque alcança todo mundo e a maioria não é assim. Só para vocês terem uma ideia, A maioria não é assim. um segundo, eu não queria falar disso. Detesto a coisa do proselitismo, do autoproselitismo. Só para vocês terem uma ideia do que significa isso, de como eu entendo o que você está falando, o que você está dizendo. A confusão que foi feita pelo Estadão, o jornal Estado de São Paulo, fala claramente, entre o que foi dito pelo ministro Joaquim no julgamento de um processo e o envolvimento deste conselheiro numa liminar que não tem absolutamente nada a ver com o processo. E que depois os jornalistas, em off, a expressão que é usada pela imprensa, ou seja, fora do ar e sem publicar, me pedem desculpa. O ministro Joaquim reconhece os colegas do Conselho, mas aqui no Ceará, um advogado, que se assina advogado, psicanalista, se fosse uma coisa e ou a outra não seria tão irresponsável, publica um artigo no Jornal Povo dizendo que eu e minha biografia fomos para o ralo, em outras palavras, você sabe disso? Fomos para o ralo porque o meu discurso histórico como professor e como doutrinador, como pensador, melhor dizendo, do direito, estudioso do direito, não resistiu à prática lá no Conselho Nacional de Justiça e que eu me vali de privilégios para beneficiar quem quer que fosse, sem saber do que se tratava. Bom, só para você ter uma ideia. Eu tenho que fazer um intervalo, que a produção já me avisa que o tempo se esgotou, e eu queria deixar no ar o seguinte tema. Estamos vivenciando, a partir dessa postura do ministro Joaquim Barbosa, hoje, estamos reeditando o chamado moralismo udenista que o Brasil viveu em tempos áureos da sua política na segunda metade do século passado. Um instante só, e a gente volta. Voltamos com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com as participações dos professores Jorge Hélio Cândido Albuquerque e Roberto Martins Rodrigues, discutindo o assunto que nos parece ser a agenda hoje da sociedade brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, a partir da sua figura central, que é o seu presidente, os conflitos com o Congresso Nacional, que alguns exagerados, por má fé ou por sensacionalismo, chamam de crise institucional. Eu não vi crise institucional nenhuma, porque nenhum dos dois deixou de funcionar normalmente. Bobagem, que é típico da democracia brasileira. Mas tudo isso vem fazendo, digamos assim, a agenda da sociedade brasileira, com repercussão, inclusive, internacional. Isso na chamada mídia mundial. Eu deixei no ar, no bloco anterior, o seguinte tema para a gente analisar. Estamos vivenciando, estamos reeditando o que se convencionou chamar no Brasil de moralismo udenista, a partir das posições do ministro Joaquim Barbosa, em que o Brasil viveu nos seus tempos áureos da política, na segunda metade do século XX. Por exemplo, essa declaração dele, de dizer que criar 6 tribunais é para que se gerar emprego para advogados, conluios de advogados com juízes, quer dizer, que a gente sabe o que quer dizer isto, né? Que essa relação promíscua que existe setorialmente, que o professor Roberto acaba de dizer que isso é uma generalização indevida. Professor Cândido Albuquerque, vamos começar essa discussão. Eu vejo que 2 momentos completamente diferentes. Com relação aos tribunais, eu acho que ele está equivocado. Nós precisamos de mais tribunais. Basta que ele faça uma comparação entre, por exemplo, o número de tribunais e magistrados na Itália, ou na Alemanha, ou na França, e no Brasil, com relação à população. Nós precisamos de mais magistrados, precisamos controlar mais o trabalho, a produtividade dos magistrados. Tudo isso nós vamos fazer. E o judiciário precisa aceitar de maneira mais plácida as críticas
o cidadão tem o direito de criticar o poder judiciário, como tem o direito de criticar todos os poderes da República. A crítica precisa ser apenas responsável. Com relação, entretanto, à questão do conluio de advogados, isso é uma preocupação que todo mundo tem. É óbvio, Roberto, que não pode ser generalizado. Mas porque não pode ser generalizado, nós não podemos deixar de criticar. Precisamos criticar. Então precisa ter a moderação na crítica. E a OAB, inclusive, está preocupada com isso. Tanto E que apontar fatos e Claro, advogados. Roberto. Claro, Roberto. Nominalmente. Mas isso aí tem que fazer em processo. Claro, mas Tem que fazer em processo. Mas nós não podemos dizer aqui que há um número pequeno, é verdade, de advogados, mas existem alguns advogados que têm umas intimidades Não, e eu umas só facilidades. Roberto, só Cândido, só um minutinho. Eu só fiz a crítica ao uso da preposição de. Conluio de advogados. Dá a entender que é o universo. Não deu, da não maioria. percebi assim, não. Eu Mas não percebi. todo mundo percebeu. Não, eu não percebi, não. Se eu fizer um pedacinho, parte desse mundo, me bote nessa O exceção. Conselho Federal da OAB percebe de que forma? Percebe da seguinte forma: nós estamos criando uma comissão para estabelecer limites na advocacia. Porque você não pode proibir que o filho de um ministro, que o filho de um desembargador advogue. Você não pode. Não pode proibir, óbvio que não. Mas você também não pode que eles se tenham privilégios que os outros não têm. Então é preciso ter um critério, e é dificílimo. Aí está o conluio. Não, o conluio não está aí, não. As facilidades geram conluio. A facilidade que gera o conluio. E tanto a questão é séria que foi criada uma comissão especial para tratar desse assunto. E eu sou o presidente, eu vou presidir. E eu faço uma pergunta: alguém em sã consciência aqui vai dizer que não sabe que filhos de magistrados gozam de determinados privilégios? Alguns. Porque no Ceará nós temos exemplos de filhos de desembargadores que jamais utilizaram o cargo. Mas tem outros que utilizam. Então, há uma necessidade de que seja disciplinado. Mas eu acho também perigosíssimo quando não se permite a crítica. Ou seja, nós generalizamos ao contrário. Não pode criticar porque tem que apontar fato. Não. Nós estamos constatando que isso existe. Existe, só para concluir, Arnaldo, porque esse é um tema muito delicado e é preciso que se conclua. É preciso que diga, existem alguns problemas no relacionamento de filhos de magistrados, algumas facilidades, Brasil afora. Não só com filhos, mas também com Filho, outros advogados. irmão, e advogados que E se até tornam... não parentes. Sim, Roberto. Não Advogados só os parentes. advogados não parentes, que se tornam amigos demais. Então, o grande problema é o seguinte: na hora que se faz isso, quer dizer, não pode generalizar, e para a discussão aí, você está prestando um desserviço, Roberto. Nós temos que dizer, não pode generalizar, mas precisamos apurar. Então, nós Professor temos que Jorge, concluir isso. Deixa eu ouvir e no Foi a minha CNJ, opinião. como é a repercussão sobre Olha, vamos Não a generalizar existência desse nunca, conluio. e apurar Vamos colocar sempre. aqui, eu acho que o Cândido tem razão, o concordo. assunto é muito complexo e a gente tem que, com frases cirúrgicas, atingir o telespectador sem ficar na margem, sem ficar na superfície. Eu acho que todos nós combatemos os atentados à moralidade. Todos nós, cada qual a sua maneira, todos combatemos, mas a gente não pode confundir, eu acho que há uma confusão civilizatória momentânea, conjuntural, melhor dizendo. Há uma confusão entre aplicar o princípio da moralidade e os chiliques moralistas, esses pitis moralistas que estão atingindo a grande imprensa e a chamada opinião pública, que não é nada mais, nada menos do que decorrência da opinião publicada. Eu vejo, por exemplo, que eu estava na sessão em que o ministro falou isso. Ele falou isso em relação a um processo que um conselheiro relatava em relação a um advogado e um juiz que atua na comarca de Picos, no Piauí. Sim. E havia claros sintomas comprovados no processo de conluio entre os dois. O ministro Joaquim disse, ele fez parênteses, respirou e disse, esse conluio de advogados com juízes é a mais perniciosa característica da justiça brasileira. Ele disse isso, referindo-se àquilo ali e a situações que tais. Eu sou da advocacia, representante do CNJ, há um outro representante lá, nós não nos sentimos em nenhum momento ofendidos. O representante da ordem estava lá, que tem assento,
do Conselho Federal, ninguém se sentiu ofendido, ninguém se tocou, como também, vamos colocar claro, a maioria dos componentes do CNJ é magistrado. 9 incluindo o presidente do Supremo, 9 dos 15 são magistrados. E também nenhum deles quis. Porque a situação foi pontual. Era concreta. E do ponto concreto foi levado, mas aí é que está. Mas não foi publicado Aí é assim. que está o que eu chamo de um ruído de comunicação. Exatamente. Aí é que está um ruído de comunicação. O que é que está acontecendo hoje? As frases são colocadas com duplo sentido. O sentido real e um sentido para atingir um certo imaginário. Se é que eu estou sendo claro. E esse certo imaginário é capturado pelos representantes dos 4 grandes meios de comunicação deste país, que formam a opinião, ou suposta opinião, ou dublê de opinião, ou opinião macaqueada da população brasileira, e esses órgãos fazem o que bem entendem. Eu me lembro de ter conversado com o ministro. Ministro, Vossa Excelência não disse isso. Ele disse, não disse. Então vamos falando desmentida. Ele disse, mas não há necessidade. Está certo, presidente. Mas não há necessidade. Não há necessidade. Agora, Por quê? Porque não há. Jorge, quando ele fala assim, esse conluio de advogados, portanto, coloca no plural, e isso vira manchete, o problema não é de interpretação, não. O problema é que foi dito isso no verbo. Como meu caro, mas ele disse, diante de um processo... o que existe de tá corretor, jornal, o que existe... Mas certamente aquele não é o único caso no Brasil, existe, Existem outros casos. Jorge, Cândido, esse é um problema grave. Eu não estou contra. Esse problema tem que ser enfrentado. Cândido, não, isso aqui não é... Veja bem, Cândido, nós estamos num debate... Nós estamos num generalizou, debate... Eu não não disse que ele generalizou, eu disse isso. Não. Você eu está não estou dizendo dizendo que você disse, não. Mas é porque como você foi? está Estou dizendo que contraditando ele o que eu não falei. precisava. Eu acho que ele não precisava. Eu estou contraditando quando você disse que ele disse que não precisava explicar. E eu acho que não precisava mesmo, não. Eu acho que o que saiu no jornal, nos jornais, é a realidade. Nós temos que enfrentar essa questão. Não foi essa a questão é A grave. notícia não foi Aí é que verdadeira. eu discordo. A notícia não foi verdadeira. Porque não é Cândido. genérico. Cândido, eu quero deixar bem claro o seguinte. Mas não O é maior genérico câncer mesmo, não. desse país é a corrupção. Sim. É o maior câncer. Câncer é o quê? Não é causa, é consequência. Consequência de defecção no organismo. Então, câncer é consequência. Então, a corrupção é cancerígena. Tem várias capilaridades. O nepotismo é uma delas. A gente está lá no Conselho combatendo isso, você sabe disso, incessantemente. Inclusive o nepotismo, cruzado, indireto, todas as variações de nepotismo. Isso é forma de efetivar o princípio da moralidade pública, da impessoalidade, da publicidade. Nós queremos a lei de transparência. Eu pedi ao CNJ, está lá em tramitação, já há o portal de transparência. Eu quero que todo mundo saiba quem tem um carro, quantos quilômetros rodou por mês, quanto gastou de gasolina ou combustível que seja. Eu quero isso. Tem um celular, qual foi a conta? É isso a transparência. Não atingimos ainda. Nós temos Mas uma isso aí eu acho transparência, que são meu amor. coisas menores. Isso Não aí. são menores. Eu acho. Não eu são acho menores. que são. Não Maiores, são menores. maiores é, por exemplo, Não. como estava na OAB, em que, para indicação para um cargo efetivo de desembargador, pai votava em filho, irmão, marido e mulher. Isso o Brasil isso é afora. mais grave, isso E faz eu parte do fiz constitucional. É. Se refere Não, na indicação eu fiz uma do proposta, advogado para o Cândido, quinto não há constitucional. para o necessidade quinto disso. constitucional. Necessidade de quê, Jorge? Eu não estou entendendo. Não porque- há necessidade de se, necessidade de de quê? se, de se descer a minudência. Não, Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, Jorge, todos você eles não fazem está parte do aceitando que eu kit. lhe contrarie. Não, de jeito Eu não sou nenhum. obrigado a concordar Não, com de você. jeito nenhum. Eu apenas estou dizendo De jeito que essas nenhum, cara. coisas pequenas, Não. muito mais graves, Nós não estamos discordando, são essas não. relações que não são devidas, que é preciso... É um número pequeno? Mas atinge um efeito muito grave. Concordo com você. E é preciso... Nós temos uma comissão hoje. É uma comissão que precisa... Arnaldo, estabelecer esse limite será tão difícil e tão penoso que às vezes eu me pego parado pensando como é que eu vou começar, Jorge, esse trabalho. Mas o Jorge dizia uma coisa que eu acho que é fundamental nessa perspectiva da transparência. Os membros da magistratura, de um modo geral, dos conselhos, têm direito a carro, gasolina, telefone corporativo e tal. Um laptop. Laptop e tal. Saber quanto se gasta com essas contas telefônicas, com esses carros, importante. faz parte... Para se inferir a relação Exato. custo-benefício, está na mesma lógica. Faz parte, Nós não estamos importante. discordando, não. Não sei se você está notando. Mas eu Não, acho não que, estamos mas eu discordando, acho que essa discussão aqui ela está um passo à frente. À frente, sim. Muito mais grave é, por exemplo, o- você saber que o José Dirceu acusou, confessou, disse na imprensa,
que a indicação do ministro passou por uma conversa com ele, Mas ele sendo acusado. Vocês se referem efetivamente, Mas o apenas de sistema é forma, esse, né? apenas de forma Nós temos que diferente, combater isso. sobre as relações que a gente conhece, relações não republicanas, relações não ortodoxas. Exatamente. É isso que vocês estão discutindo Não há em república linguagens no Brasil. diferentes. por Não exemplo, há em linguagens república no Brasil. diferentes. República no Brasil é ficção e disciplina nas faculdades. Deixa eu entrar Não há agora. república no Brasil. Deixa eu fazer mais aqui o intervalo, porque quando eu voltar no terceiro bloco, nós vamos discutir o encerramento que ocorreu na semana passada, na última quinta-feira, meia-noite, para a apresentação dos embargos infringentes por todos os 25, 23, parece. 23 condenados. Ou 24. 24 ou 23, não sei Exatamente. Agora eu faço como o professor Roberto. Na minha idade, às vezes, Roberto, se eu não disser na hora, me pode. Eu sou traído pela memória. Quando voltarmos, nós vamos discutir essa questão do mensalão, porque, por coincidência, os dois maiores protagonistas desse escândalo, de um lado, José Dirceu, à época ministro, do outro lado, Roberto Jefferson, deputado federal, presidente do PDB, portanto, inimigos, né? São os dois que estão pedindo a saída do ministro Joaquim Barbosa. Se uniram, da finalmente. relatoria. A desgraça às vezes une. Desgraça. Seria trágico se não fosse cômico. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Discutindo hoje a posição do Poder Judiciário, especificamente o Supremo Tribunal Federal, as posições do seu presidente, ministro Joaquim Barbosa, com as participações dos professores Roberto Martins Rodrigues, Cândido Albuquerque e Jorge Hélio. Eu deixei no bloco anterior, no encerramento, o tema que nos parece ser, digamos assim, o que vai ocupar novamente os debates políticos e da mídia judiciária, que foi o encerramento na última quinta-feira, meia-noite, do prazo para que os 24 ou 23 condenados no processo do mensalão apresentassem os chamados embargos infringentes. Considerado por muitos a segunda instância, que já se tratava de foro privilegiado, tinha essa interpretação que, uma vez condenados, não tinham mais a quem recorrer. E, efetivamente, tem essa segunda oportunidade de recorrer dentro do próprio Supremo Tribunal, se a minha ignorância jurídica não me atrapalha aqui. E há uma coincidência, nós rimos aqui no encerramento do bloco anterior, porque é para rir mesmo. Roberto Jefferson, à época, deputado federal e presidente nacional do PTB, e José Dirceu, à época, ministro da Casa Civil. Portanto, este aqui, segundo o primeiro, o mentor do que se virou mensalão, e este aqui, o beneficiário direto financeiramente do mensalão, brigaram, e todos lembram daquela discussão no Congresso Nacional, quando o Roberto Jefferson disse: Vossa Excelência me desperta em mim os meus instintos mais primitivos. Sai daí, Zé. Sai, Zé, ligeiro. Esses dois, agora, como que unidos, mas claro que não houve essa união, apenas as defesas de ambos entenderam pedir a saída do ministro Joaquim Barbosa da relatoria. Agora, desses embargos, eu quero agora inverter e começar aqui com o professor Roberto Martins Rodrigues. Qual é, Roberto, a importância dessa retirada do ministro Joaquim Barbosa e, logo em seguida, qual a chance de isso ocorrer nesse instante? Arnaldo, sem entrar em nenhum mérito, nem de mensalão, nem de outras coisas, mas eu sou muito preocupado com o problema do que seria a ampla defesa, porque eu fui vítima disso, quando eu era presidente da OAB. Não vou me referir, mas está aqui ao meu lado o doutor Cândido Albuquerque, que foi um dos advogados que me ajudaram, colaboraram, me defenderam. E eu sofri, como dizia o professor Wagner Barreira, de saudosa memória, se a pessoa que me perseguiu pudesse, tinha me fuzilado na Praça do Ferreira,
sem direito nem ao depoimento pessoal. Então eu tenho muito medo. Eu acho que a ampla defesa, como o nome está dizendo, é ampla. Eu não acho que seria bom deixar de permitir, como o Supremo, aliás, fez muito bem, e ampliar o prazo para a interposição dos embargos infringentes, porque o processo tem mais de 1000 páginas. Ora, mil. E, Não. Muito mais. Muito mais. O voto é que tinha 1.200 páginas. e ainda houve o Mas tem volumes e seguinte, volumes. E os discussão ministros, histórica, e o discussão Jorge histórica. Hélio pode dizer melhor, porque eu não conheço essa parte, como não conheço outras. Mas alguns votos não foram publicados na íntegra, Verdade. faltando pedaços que podem Foi publicado, na verdade, mudar foi o um acordo. rumo da defesa. No acordo suprimiram parte dos votos do ministro Pois Marco é. Aurélio Mello e do Lewandowski. É isso que Então eu acho que era um direito deles e a coincidência da defesa do Roberto Jefferson com os termos da defesa do Zé Disseu é normal, puramente normal, porque ambos estão defendendo praticamente a mesma coisa. Agora, eu queria me referir a uma frase do Jorge Hélio, quando ele disse que nós não temos república. Nós não temos nem nunca tivemos. Sim. Como não temos independência, também. Por isso eu não me sensibilizo com o 7 de setembro. Como nós não temos a libertação dos escravos, quem anda muito nesse meio mais humilde, que vê relações empregador e empregado, vê isso todo dia. Não vou generalizar, mas uma grande parte das relações de trabalho ainda cheiram a escravidão. Né? Então eu acho o seguinte, que a origem disso tudo, pelo menos um dos pontos, que do meu modo de ver, eu estou diante aqui de 2 mestres, de um cientista político, quem sou eu para meter minha colher nisso aí? Mas eu vou dar minha opinião. O grave equívoco aconteceu quando da votação da Constituição de 88. Por quê? Porque ela é uma mistura, uma mixagem de parlamentarismo com presidencialismo. O presidencialismo no Brasil, eu até brinco dizendo que o Rui Barbosa não sabia inglês, que ao copiar o que ele dizia que havia nos Estados Unidos, ele transplantou para cá não o presidencialismo que há nos Estados Unidos, mas um presidencialismo completamente equivocado. Aqui nós damos ênfase especial ao presidente da República, ao governador do estado e ao prefeito. O parlamento aqui não tem essa importância na alma da população que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, porque o presidente americano é forte, mas ele é super controlado pelo Congresso, e nós aqui deveríamos ter, ou cuidar imediatamente, até em face do que está ocorrendo, da criação de uma corte constitucional, exclusivamente constitucional. aqui no Brasil nós E deixar o Supremo com esse bate-boca que ele costuma fazer dos processos, vamos dizer, que segundo ele não tem importância nenhuma. Tanto isso é verdade que ele não julgou nada no seu mensalão naquele período. Deixa eu colocar aqui agora o professor Jorge Hélio nessa discussão, só fazendo aqui uma pequena digressão ao propósito que você acabou de dizer. Historicamente, no Brasil, a interferência sobre o Poder Legislativo foi sempre do Poder Executivo. Há até uma teoria da prevalência do Executivo sobre o Legislativo. Agora você tem também a interferência do Judiciário, pelo menos assim, nos últimos casos. O parlamento. O parlamento. O Supremo está acabando com o Congresso. Professor Jorge Hélio, essa discussão agora sobre os embargos infringentes, a pedido, quer dizer, da saída do ministro Joaquim Barbosa, nesse momento da relatoria, e o que isso representa em termos de benefício para os acusados, notadamente os dois que pediram isso, Zé Disseu e Roberto Jefferson, que no fundo eles acham isso, que se beneficiarão, né, se ele não for o relator, não continuar como relator. E qual a perspectiva dentro da corte, do plenário, qual o sentimento? O senhor que hoje convive muito próximo em função de estar no Conselho Nacional de Justiça. Olha, eu acho que o direito do réu de pedir está dentro da lógica do contraditório e da ampla defesa, muito bem aludidos pelo nosso mestre, ao contrário do que falou, Carlos Alberto Martins Rodrigues, que é grande pela humildade e que é humilde pela grandeza, e a quem eu sempre rendo homenagens. O Kant tem toda a razão quando diz que o combate
a essas mazelas históricas, feudais, que vêm das capitanias hereditárias entre nós, precisa ser feito de forma incessante. Eu também acho. A minha preocupação é com abstrações ao invés de coisas concretas. Eu julgo situações concretas, embora eu aprecie em abstrato. E eu acho que o Cândido tem razão. Aliás, nós não estamos discordando de jeito nenhum. Claramente uma coisa. É preciso que haja republicanização das instituições. É preciso que se defina esse sistema de freios e contrapesos. Ele não está em crise, concordo com você. Há uma tensão normal de toda convivência. Conviver também é tensionar, não é só distensionar. E, evidentemente, aliás, para distensionar tem que tensionar, é óbvio. Então, nós temos vários problemas dessa natureza. Num processo, como é o caso da ação penal 470, os réus, agora condenados, em sede de embargos, uma espécie de recurso, não é? Lato sensu, dentro da composição processual penal, no Supremo Tribunal Federal, para ter um segundo julgamento, digamos assim. Não é bem verdade isso, mas digamos que sim. Julgamento dentro do julgamento. Né? Eles pedirem, é um direito que eles têm. Se eles vão se beneficiar com isso, sinceramente eu não sei, porque eu tenho uma impressão de que os votos já estão muito bem balizados. Temos aí novidade no Supremo, o novo ministro não chegou ainda, são 10, temos o ministro Euri Zavascki, que vai ser talvez a novidade aí, que vai descambar. Fala-se de um julgamento muito duro em termos de placar, não é? Por outro lado, eu não, sinceramente, eu não me lembro aqui, não sei se vocês lembram, a não ser que o relator tenha aberto mão, que mudasse a relatoria. Não vejo E isso. nem há porquê. E não vai alterar Não nada. tem sentido, né? Bom, o problema é o seguinte, para que você alegue a suspeição de alguém, você tem que apontar um motivo. Mas eu queria mostrar o seguinte, essa turma que estava na cúpula do PT, essa turma se atribuía uma superioridade moral a partir da qual ela se achava intocável. Se achava intocável. Então, na verdade, o que eles estão fazendo agora é que eles sentiram a mão, a força da lei sobre eles. E não estão sendo inteligentes ao ponto de baixar a bolinha deles. A nação brasileira não acha mais que eles, pelos motivos sempre altruísticos, eles podem fazer do jeito que quiser, como quiser, que isso vai ser de nome da nação. Olha essa brincadeira que fizeram agora. Quer dizer, o Genuíno, condenado, o João Paulo Cunha, condenado, vão para a Comissão de Constituição e Justiça aprovar uma proposta no sentido de submeter o Supremo às decisões, ao plebiscito do Parlamento. Qual é a autoridade moral que eles ainda acham que tem para participar? No momento em que eles fizeram presente à comissão, aquela deliberação passou a ser suspeita, porque eles estão legislando de causa própria. Além do mais, não foram inteligentes. Então, é preciso que essa superioridade moral que as pessoas se atribuem a partir do mero discurso, porque se criou, e na humanidade inteira. Porque se critica todo tipo de ditadura, mas a de Fidel Castro pode. Então não há razões para que eles levantem qualquer suspeição Nenhuma, moral mas para pedir a saída o direito dele, eles têm de fazer. tecnicamente do o direito processo. eles têm de fazer. Eu não vejo por que ser deferido. Eu não vejo por que ser deferido. Porque o Joaquim Barbosa, qual foi o ato que o Joaquim Barbosa cometeu que estaria a torná-lo suspeito? Porque os condenou, eles são moralmente tão superiores que não podem ser condenados. O ministro Joaquim porque Barbosa pode abrir mão numa Pode, decisão qualquer um unilateral, pode. ou ele Pode. deverá Qualquer submeter um pode. isso ao pleno? Não. Ele pode. Se ele quiser, ele pode. Se ele quiser, ele pode. Isso não. E se ele não fizer, ele é obrigado a submeter ao pleno. Mas não há motivo algum para que o pleno afaste Joaquim Barbosa. Não tem porquê. Não tem. Só garantia é o juízo natural. Quer dizer, o Joaquim Barbosa estava lá, o processo foi sorteado para ele. O afastamento dele dependerá de um ato que ele pratique para torná-lo suspeito. O acordo é de responsabilidade do ministro Joaquim Do Barbosa, relator. do relator. E foi com base na supressão de parte de 2 votos de 2 ministros que esses advogados, na defesa de ambos, Roberto Jefferson e José Disseu, solicitaram a sua saída da relatoria. Não é tecnicamente um motivo cabível? Não. Por que interesses ele suprimiu parte desses
desses votos. Na formação dele, veja bem, o que não pode suprimir é a presença dos votos no processo. Porque está se discutindo na publicação. Quando foi publicado, faltou. É comum, é muito comum, a publicação sair só um extrato. E quando o acusado quer ver o voto, a decisão, ele vai nos autos e tira a cópia. Deixa eu ouvir aqui o professor Jorge. Você concorda comigo, João? João? Concordo. Há uma coisa, inclusive, Isso aí não interessante. tem. Aí está sendo um jogo aí que a defesa tentou fazer, absolutamente devido. Não é obrigado publicar o voto inteiro. É obrigado a estar nos autos o voto inteiro. O acórdão é lavrado pelo relator quando o entendimento que ele trouxe para o colegiado for vitorioso. Para ficar bem claro para o telespectador, para inclusive quem estuda direito entender. Porque se houver um voto divergente e esse voto derrotar o relator, passa a relatoria para o voto vitorioso. Então, fica sendo o relator porque o voto trazido pelo ministro Joaquim Barbosa, na essência, foi vitorioso. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa, o Cândido tem totalmente razão. Até porque a expertise dele no tema é larga, vasta e respeitabilíssima. A questão essencial aí que se trata é uma discussão do direito do réu até onde ele vai, e evidentemente que, para mim, não está havendo abuso nenhum de direito à parte, e a decisão do órgão julgador vai ser o óbvio, vai manter a relatoria, porque também não vejo nenhum absurdo nisso. Agora, 2 votos que foram, digamos, eliminados do acórdão, tinham algo essencial que foi vitorioso. Se isso é verdade, aí seria uma outra discussão. A ser avaliado. Não parece ser o caso. Entendeu o raciocínio? Entendi. 2 votos tinham certas coisas, certas teses vitoriosas que foram, pelo relator, escondidas no acórdão. Isso não me parece que tenha acontecido. Roberto, você que conhece bem a história isso? É exatamente de atuação do Supremo Tribunal ao longo da sua existência no Brasil, deixa eu lhe fazer aqui uma colocação. Qual a perspectiva de um tribunal pleno que, reunido recentemente, condenou todos pelo vasto material apresentado, agora, num segundo momento, absolvê-los? Porque eu acho que essa é uma pergunta que a sociedade faz, né? Eles mudariam o voto baseado no quê? Apareceram outras provas, outros elementos que poderiam inocentá-los? Eu vou sintetizar, não vou entrar em matéria jurídica, não, que eu sou analfabeto e jejudo. E desmemoriado, né? Faz muito tempo que eu me formei e tal. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos a mania de analisar e julgar os outros de acordo com o que a gente sente e percebe. É uma mania normal, todos nós temos. É humano. É humano. E a gente esquece que os ministros supremos, como o Zé Disseu e os outros que estão nesse bolo aí, não são do planeta Marte, são seres humanos. Podem cometer falhas, podem cometer equívocos, podem estar certos, mas não são perfeitos. Então, de repente, esse pleno do Supremo pode descobrir o que o Jorge Hélio colocou, alguma lacuna ou algum excesso na apreciação dos jogadores que merecem ser retificados e diminuir a pena de um e aumentar de outro, porque senão não havia os embargos. Daí a razão de existir os razão. embargos infringentes. Então a gente adivinhar aqui, mas a gente pode ter uma ideia. Mas como é no próprio A órgão, gente pode ter uma ideia, espécie porque... se Roberto me permite, é uma espécie de revisão do julgamento. É, feito agora- pelo próprio agora órgão, eu porque não foi aprendi. unânime. Vou fazer um apanhado. Agora, né? um eu apanhado, aprendi cotejo. com os meus professores, a partir, o Cândido sabe muito bem disso, ele é um dos meus permanentes mestres, como o Jorge Hélio É também. brincadeira. Eu tive a É oportunidade de brincadeira. Foi meu conviver professor, com ele é meu professor. Pedro. Conviver mais com ele lá na Unifor, né, naquele curso que a gente estava junto. Verdade. Mas o fato é o seguinte, Arnaldo, é que os julgadores, exatamente os seres humanos, podem mudar de opinião, ou então confirmar o que é mais provável. Porque nós somos seres humanos e temos vaidade, mínima que seja, do que fazemos. E com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Agradecendo aqui aos professores Jorge Hélio, Cândido Albuquerque e Roberto Martins Rodrigues, e em especial a você, assinante, com um convite para um próximo programa. Muito obrigado e até lá.